O bebê tomou vacina e fez febre. Dá remédio ou não dá? Essa dúvida aparece toda semana e a internet tem uma resposta diferente em cada site. Hoje eu resolvo isso de vez. Bem-vinda ao Mavicast. Eu sou o Dr. Wesley e aqui você já sabe, o foco é você. Essa é uma dúvida que aparece toda semana. É uma cena que se repete. A mãe volta da unidade de saúde, do centro de vacinas, foram lá para tomar a vacina, aquela que estava no calendário, que o pediatra já tinha indicado, que ela sabia que ia acontecer. E aí você chega em casa, coloca o bebê para dormir e algumas horas depois o teu bebê tá choroso, a perninha tá inchada no lugar da injeção e o termômetro marcou 37,9 graus de temperatura. Você pega o celular, pesquisa, febre pós-vacina, o que fazer? O primeiro site diz para dar antitérmico imediatamente. O segundo diz para não dar porque atrapalha a resposta imune. O terceiro diz que depende da vacina. O quarto diz que só dá se passar de 38,5. O quinto diz para ligar para o pediatra. E você já está com o telefone na mão, ansiosa e mais confusa do que quando começou. Esse episódio existe para resolver isso, com clareza, com evidência e sem precisar pesquisar em 5 sites diferentes, porque a resposta existe, ela só precisa chegar direto até você, precisa chegar em você. Antes de falar do que fazer, eu preciso explicar por que acontece. Porque quando você entende o mecanismo, as reações deixam de assustar e você consegue distinguir o que é esperado e o que não é esperado para esse momento, para essa situação. A vacina funciona apresentando ao sistema imunológico do bebê um agente. Vírus inativado, bactéria morta, fragmento de proteína ou vírus atenuado. E dizendo, você reconhece esse? Aprende a combater. O sistema imune responde e vai produzindo anticorpos e células de memória. Essa resposta é o objetivo da vacina, é o que garante proteção futura. Quando entrar em contato, já ter anticorpos de proteção de memória para ativar. Só que essa resposta imune tem um custo fisiológico, que é real. O sistema imune ativado libera substâncias inflamatórias, citocinas, que vão causar sintomas que a mãe consegue observar: febre, dor, vermelhidão, inchaço no local da injeção, irritabilidade, sonolência. Esses sintomas não são efeitos colaterais negativos no sentido de algo deu errado. São evidência de que o sistema imune do teu bebê está trabalhando. Em outras palavras, quando o bebê faz febre depois da vacina, o corpo dele está fazendo exatamente o que deveria fazer. Febre faz parte da resposta imune, não é um sinal de problema, é um sinal de funcionamento. Reação pós-vacina é um dos sinais que o sistema imune está respondendo. Febre, dor no local, irritabilidade são esperados e indicam que a vacina está gerando a resposta que precisa gerar no teu bebê, tá? Vamos ver a resposta vacina por vacina, porque cada vacina tem um perfil de reações. Conhecer o que esperar de cada um tira o susto na hora em que isso acontece. E até é interessante você estar fazendo avaliações regulares com o pediatra, conversar sobre essas reações, saber, olha, então vou tomar essa vacina agora, você está indicando, o que vem de reação, o que eu devo esperar. Vou começar aqui pela pentavalente, que é a que mais causa reações locais. Dor, vermelhidão, endurecimento lá na perninha, lá no local da injeção, que fica presente em até 50% dos bebês. Febre entre 37,5 e 39 graus nas primeiras 24 a 48 horas é muito frequente. Irritabilidade, choro aumentado, especialmente nas primeiras horas. Todas as reações são esperadas durante geral de 1 a 2 dias e não indicam complicação. Outra vacina, a VIP, a polio inativada. Reações locais mais leves, dor e vermelhidão no ponto da injeção, febre baixa ocasional, geralmente ela é bem tolerável pelos bebês. Outra, rotavírus, é tomada pela boca, não é injetada, mas pode causar irritabilidade e diarreia leve nas primeiras 48 horas, sem reação local, sem febre significativa na maioria dos bebês. A pneumocócica, ela vai fazer reações locais comuns, como dor e vermelhidão, febre nas primeiras 24 a 48 horas, geralmente frequente, especialmente quando é aplicada junto com a pentavalente. Traz mais irritabilidade, todas passam entre 1 a 2 dias. Tríplice viral, reação diferente das anteriores, porque é um vírus vivo atenuado. Esse ponto é interessante, muda a reação. A febre pode aparecer entre 5 a 12 dias após a aplicação. Olha que interessante, não é nas primeiras 24 horas como nas outras. Manchas avermelhadas leves na pele podem aparecer no mesmo período, isso é normal,
é a resposta ao componente do sarampo. Se a febre aparecer nessa janela, está dentro do esperado para essa vacina. Importante saber que às vezes esse tempo mais longo você está até pensando que já é outra. Meningocócica tem reações locais mais leves, febre baixa nas primeiras 24 horas, uma irritabilidade transitória, geralmente é bem tolerada na maioria dos bebês. Agora tem um outro lado, o que não é normal e que merece avaliação, porque a maioria das reações é esperada, mas existe uma minoria que pede atenção imediata, mais rápida, tá? Então vamos lá. Primeiro, febre acima de 39,5, que não respondeu ao antitérmico ou que persiste por mais de 48 horas. Segundo, choro inconsolável por mais de 3 horas seguidas, diferente do choro comum de irritabilidade pós-vacina. Terceiro, convulsão em qualquer intensidade, qualquer bebê após vacina ou não, é um sinal de alerta, tem que fazer uma avaliação. Quarto, dificuldade respiratória, inchado no peito, lábios ou pele azulada, também chama muito atenção. Quinto, inchaço no rosto, língua ou garganta, pode ser um sinal de reação alérgica grave, chamada de anafilaxia. É um ponto aí de muita atenção. Erupção cutânea generalizada, diferente das manchinhas esperadas da tríplice viral, pode aparecer no corpinho e requer atenção. Bebê extremamente sonolento, difícil de acordar, sem reação aos estímulos e nódulo local da vacina que cresce. Está ficando quente, vermelho, além das primeiras 48 horas, tem que avaliar, tem que fazer uma análise em relação a isso. A reação alérgica grave, a anafilaxia, é rara, gente, mas ela existe. E ela acontece geralmente nos primeiros 15 a 30 minutos após a aplicação. Por isso que a maioria dos serviços de saúde pede para esperar pelo menos 20 minutos no local após a vacina antes de ir embora. Se você saiu da UBS, caso o bebê desenvolveu dificuldade respiratória ou inchaço no rosto, vai direto para o pronto-socorro, espera, tá? Mas esse tempo para aguardar lá também é importante, respeita esse tempo, né? Às vezes os pais querem sair correndo, espera esse tempo lá, garante que está tudo bem para ir para casa bem. E agora chegou a hora da pergunta principal: dá antitérmico ou não dá? Eu vou te dar a resposta baseada nas diretrizes atuais da Sociedade Brasileira de Pediatria e da OMS. Porque essa pergunta divide opinião e eu quero que você saiba de onde vem a recomendação que eu vou te dar. O debate existe porque havia uma hipótese de que o antitérmico dado preventivamente, antes de aparecer febre, poderia reduzir a resposta imune da vacina. Os estudos mostraram que o paracetamol dado logo após a aplicação pode reduzir levemente a produção de anticorpos em algumas vacinas. Por isso, a recomendação atual é a seguinte, e isso é importante: não dê antitérmico preventivamente. Como assim? Antes da vacina, antes de dar a vacina, não dê o antitérmico, ou logo após a aplicação, só para prevenir que a febre apareça. Deixe o sistema imune trabalhar. Nós temos um protocolo atual aí de febre pós-vacina. Então, a primeira etapa, não dê antitérmico preventivo. Antes da vacina ou logo após, só para evitar febre, deixe o sistema imune responder. Segundo, se a febre aparecer e for acima de 38 e o bebê estiver claramente desconfortável, sim, pode dar paracetamol na dose correta para o peso. O objetivo não é combater a imunidade, é aliviar o desconforto do teu bebê. Terceiro, dose correta do paracetamol, gente, tá bom? É a cada 6 horas se necessário, sempre na dose certa. Não use mesma dose de adulto ou dos irmãos, não manda ver porque parece pouco, tem que ter cuidado. Quarto, ibuprofeno para bebês acima de 3 meses pode ser uma alternativa para o paracetamol, mas claro, precisa da orientação do teu pediatra sobre dose e frequência. Dipirona em bebês abaixo de 3 meses também não é indicado. Acima de 3 meses com orientação médica não é a primeira escolha no bebê pequeno. Sexto, para dor local, compressa fria no local por alguns minutos alivia aquele desconforto sem interferir na resposta imune. É simples e eficaz. E sétimo, hidratação. Ofereça o leite materno com mais frequência. A alimentação tem efeito analgésico real e conforta o teu bebê. Resumo em uma frase: não dá antitérmico antes nem logo depois da vacina. Se a febre aparecer e incomodar o bebê, aí dá o paracetamol na dose correta para o peso. Se a febre for alta, persistente, o bebê estiver muito mal, liga para o pediatra e fazer uma avaliação, tá? Falamos de citocinas, paracetamol, anafilaxia. Agora eu quero terminar um pouquinho mais leve, porque a noite de vacina tem esses momentos que só quem passou sabe como que é. Primeira situação, você preparou tudo, levou o caderninho, a chupeta, o paninho de conforto, o bebê chorou na agulha, você também quase chorou ou talvez tenha chorado, vocês voltaram para casa e o bebê dormiu. Às 23 horas a febre
começou. Você pegou o termômetro, mediu 37,8. Pesquisou no Google, fechou o Google, abriu de novo, fechou de novo, ligou para a mãe disse para dar dipirona, você não tinha dipirona, abriu esse episódio, agora você já sabe o que fazer. Por isso já guarda esse episódio, já salva ele aí para você. Situação número 2, você tá preparada, a pediatra já tinha te explicado, já tinha pesquisado, já sabia o que esperar, o bebê fez febre. Você deu paracetamol na dose certa, o bebê dormiu, você dormiu, de manhã o bebê sorrindo, brincando, sem febre, você olhou para ele e pensou, passou. E anotou no caderninho a reação para contar a pediatra na consulta. Esse caderninho já tem 3 páginas só das reações da vacina. É o diário mais honesto que você já escreveu na tua vida. Situação número 3. O bebê não fez absolutamente nenhuma reação. Nenhuma febre, nenhum cheiro extra, nenhum inchaço. E aí você ficou preocupada porque todo mundo disse que ia fazer febre. Você vai lá e pesquisa se a vacina tinha funcionado. A vacina tinha funcionado. A ausência de reação não significa ausência de imunidade. O sistema imune de cada bebê responde de forma diferente. Nem toda vacina gera reação visível. E tá tudo bem, minha gente, tá tudo bem. Situação número 4, a mais clássica. O bebê dormiu bem depois da vacina. Você aproveitou para dormir também e você acordou sentindo culpa de ter dormido enquanto o bebê estava sofrendo. O bebê estava dormindo confortável, imunizado e você não precisa sofrer enquanto ele dormia. Mas sofre mesmo assim porque você é mãe. Sabemos disso, isso não vai mudar. Vacina, gente, é proteção, é resposta. Você que levou o bebê, que aguentou o choro, que passou a noite em claro, verificando a temperatura, você fez a coisa certa. Você também fez a coisa certa. Guarda esse episódio, tá? Manda para o amigo que vai ter bebê, manda para o teu esposo para ele saber também, manda no grupo da família, manda para quem tá na véspera do dia de vacina e tá com medo de não saber o que fazer. Essa informação na hora certa faz muita diferença. Eu vou pedir um favor para você. Já me segue aqui no Mavcast ou no YouTube, ativa as notificações, faz uma avaliação do podcast, vê se vai estar fazendo sentido para você ou não, dá uma nota que isso não ajuda muito. Comenta aqui se você já passou por isso, ver os comentários me ajuda muito também até direcionar os próximos episódios. E eu sei que você está preocupada. Se você está preocupada, agenda tua consulta online com a minha equipe. O link está na bio, Instagram, TikTok, YouTube. Você vai encontrar e entra lá no Discord, o Clube Mavi, todo dia em 1 minuto de paz na gravidez. Essa conversa continua lá todos os dias. E não esquece, o foco é você.